Isa Minatel aqui, tamo junto, esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Vamos nós, gente, estamos no vídeo 63, se eu não me engano, já tô perdendo as contas. Parte 3, capítulo 25 do livro O Que Sobra do Príncipe Harry. O local ficava a meia hora do Northcote, um trajeto rápido cruzando o Tâmisa e passando pelo parque. Mas parecia uma das minhas jornadas polares. Com o coração batendo forte, respirei bem fundo e bati a porta. A mulher abriu e me deu as boas-vindas. Levou-me por um corredor curto até sua sala. Primeira porta à esquerda. Sala pequena, janelas com venezianas, dando para a rua movimentada. Dava para ouvir os carros, os sapatos na calçada. Gente falando, rindo. Ela era 15 anos mais velha do que eu, mas tinha um ar jovial. Me lembrou Tig, impressionante de fato, uma vibe muito parecida. Me apontou um sofá verde escuro e ficou numa cadeira do outro lado da sala. Era um dia de outono, mas eu suava loucamente. Me justifiquei, passo calor fácil e também estou um pouco nervoso. Espere aí, deu um salto e saiu correndo. Dali a pouco voltou com um ventiladorzinho pequeno que pôs na minha direção. Ah, que ótimo! Obrigado. Ela esperou que eu começasse, mas eu não sabia por onde começar. Então comecei pela mamãe. Falei que tinha medo de perdê-la. Ela me deu um olhar longo e penetrante. Ela sabia, claro, que eu já tinha perdido minha mãe. Que surreal encontrar uma terapeuta que já conhece a vida da gente, que pode ter passado as férias na praia lendo livros inteiros sobre a gente. Sim, já perdi minha mãe, claro, mas tenho medo de que ao falar sobre ela aqui, agora, para uma completa desconhecida e talvez aliviando um pouco a dor dessa perda, eu venha a perdê-la outra vez. Venha a perder aquela sensação, aquela presença dela, ou o que sempre senti como presença dela. A terapeuta me deu uma olhada, tentei outra vez. Você vê? A dor, se é que é dor, foi só o que me sobrou dela. E a dor é também o que me move. Tem dias em que a dor é a única coisa que me sustenta. E também acho que sem a dor, bom, ela poderia pensar que a esqueci. Aquilo soou como uma bobagem, mas bom, era isso. Pra mim é a coisa mais profunda que eu já li nesse livro, gente. Perdeu a mãe aos 11 anos e ficou com a dor. E tinha medo de se livrar da dor, porque a dor era o que tinha sobrado da mãe. Olha as conexões que o cérebro faz. PNL, né? Programação Neurolinguística. Meu Deus. A maioria das lembranças da minha mãe, expliquei com uma súbita e imensa mágoa, tinha desaparecido. Do outro lado do muro. Contei-lhe sobre o muro. Contei-lhe que tinha conversado com o Willy sobre a minha falta de lembranças da nossa mãe. Ele recomendou que eu olhasse os álbuns de fotos, coisa que fiz imediatamente. Nada. Assim, a minha mãe não era imagens nem impressões, era basicamente um vazio no meu coração. E se eu curasse, tampasse aquele vazio, o que aconteceria? Perguntei se aquilo tudo parecia maluquice. Não. Ficamos em silêncio por muito tempo. Ela me perguntou do que eu precisava, por que estava ali. Veja, disse eu, do que eu preciso é me livrar desse peso no peito. Preciso, sim, chorar. Por favor, me ajude a chorar. Não dá um desesperinho? Capítulo 26. Na sessão seguinte, perguntei se podia deitar. Ela sorriu. Estava imaginando quando você perguntaria. Eu me estendi no sofá verde, apoiei a cabeça num travesseiro. Falei sobre o sofrimento físico e emocional, o pânico, a ansiedade, os suores. Faz quanto tempo que isso acontece? Agora uns 2 ou 3 anos. Antes era muito pior. Falei da conversa com Cress durante as férias de esqui. A rolha escapando da garrafa, emoções espirrando por todo lado. Chorei um pouco naquela vez, mas não o suficiente. Precisava chorar mais e não conseguia. Passei a falar da profunda raiva, o gatilho visível que tinha me levado a procurá-la. Descrevi a cena com Meg na cozinha. Balancei a cabeça. Desabafei sobre a minha família, papai e o Willy. Camila. Volta e meia eu me interrompia no meio da frase ouvindo os pedestres lá fora. Ah, se soubessem. O príncipe Harry ali dentro falando da família, dos problemas dele. Ah, os jornais se esbaldariam. O que nos levou ao assunto da imprensa. Terreno mais firme. Fui com tudo. Os meus próprios conterrâneos e conterrâneas, disse eu, mostrando tanto desdém, tanto desrespeito sórdido pela mulher que eu amava. A imprensa, claro, tinha sido cruel comigo ao longo dos anos. Mas era diferente.
Eu nasci dentro dela e às vezes pedia por ela, atraía-a para mim. Mas essa mulher não fez nada para merecer tanta crueldade. E sempre que eu me queixava a esse respeito em caráter público ou privado, as pessoas simplesmente reviravam os olhos. Diziam que eu estava choramingando, diziam que eu só fingia querer privacidade, diziam que Meg também estava fingindo. Ah, está sendo perseguido, é? Haha, para com isso. Ela vai ficar numa boa, é atriz, está acostumada com os paparazzi. Na verdade, ela quer a presença deles. Mas ninguém queria aquilo. Ninguém jamais conseguiria se acostumar com aquilo. Todo aquele povo revirando os olhos não aguentaria 10 minutos. Meg estava tendo ataques de pânico pela primeira vez na vida. Tinha recebido pouco tempo antes uma mensagem de texto de um total desconhecido que sabia seu endereço em Toronto e prometeu que ia meter uma bala na cabeça dela. A terapeuta falou que eu parecia bravo. Porra, claro que eu estava bravo. Ela disse que por mais válidas que fossem as minhas reclamações, eu também parecia empacado. Sim, claro, Meg e eu estávamos vivendo um suplício. Mas aquele Harry que tinha sido grosso com Meg com tanta raiva, não era esse Harry aqui. O Harry sensato, deitado nesse sofá expondo o seu caso. Aquele era o Harry de 12 anos. O Harry traumatizado. Isso, pelo que você está passando agora, é uma reminiscência de 1997, Harry. Mas temo que essa parte sua esteja presa em 1997. Aquilo não me agradou muito, me senti um pouco insultado. Me chamando de criança parece um pouco rude. Você diz que quer a verdade, que valoriza a verdade acima de tudo. Bom, essa é a verdade. A sessão se estendeu além do tempo marcado. Durou quase 2 horas. Quando o nosso tempo acabou, marcamos uma data para nos revermos logo. Perguntei se podia abraçá-la. Sim, claro. Dei um leve abraço, agradeci. Lá fora, na rua, minha cabeça girava. Por todo lado havia uma quantidade enorme de lojas e restaurantes. E eu daria qualquer coisa para andar de um lado ao outro, olhar as vitrines, me dar tempo para processar tudo o que tinha dito e aprendido. Impossível, claro. Não queria causar uma cena. Capítulo 27. Bom, acontece que a terapeuta tinha conhecido Tig. Tremenda coincidência, como o mundo é pequeno, o menor de todos os mundos possíveis. Assim, em outra sessão, falamos sobre Tig, que ela tinha sido uma substituta materna para mim e para Willy, que o Willy e eu, volta e meia, transformávamos as mulheres em substitutas maternas, que volta e meia elas mesmas se lançavam sofregamente nesse papel. Reconheci que mães substitutas faziam eu me sentir melhor, e pior também, porque me sentia culpado. O que mamãe acharia? Falamos sobre a culpa. Mencionei a experiência de mamãe com a terapia, conforme eu havia. Não ajudou. Na verdade, pode ter piorado as coisas. Ela era atacada, explorada por muita gente, inclusive por terapeutas. Falamos de mamãe no seu papel junto aos filhos, como às vezes era maternal demais. E então passava períodos sem dar sinal de vida. A conversa parecia importante, mas também desleal. Mais culpa. Falamos da vida dentro da bolha britânica, dentro da bolha da realeza. Uma bolha dentro de outra bolha. Impossível descrever para quem nunca tinha passado de fato por aquilo. As pessoas simplesmente não entendiam. Ouviam a palavra realeza ou príncipe e perdiam qualquer racionalidade. Ah, um príncipe, você não tem problemas. Supunham. Não. Tinham-lhes ensinado que era um conto de fadas. Não éramos humanos. Uma escritora admirada por muitos britânicos, autora de volumosos romances históricos que acumulava vários prêmios literários, tinha escrito um ensaio sobre a minha família em que dizia que éramos simplesmente pandas. A nossa atual família real não tem as dificuldades de procriar que os pandas têm, mas a conservação dos pandas e das pessoas da realeza é igualmente dispendiosa e são mal adaptados a qualquer ambiente moderno. Mas não são interessantes? Não são bonitinhos de olhar? Nunca vou esquecer o ensaísta altamente respeitado que escreveu na publicação literária mais altamente respeitada da Grã-Bretanha que, abre aspas, a morte prematura de minha mãe poupou todos nós de um grande tédio, fecha aspas. No mesmo ensaio, ele se referiu ao encontro marcado de Diana com o túnel. Mas a tirada sobre o panda sempre me pareceu de uma grande perspicácia e de uma barbárie única. De fato, vivíamos num zoológico, mas ao mesmo tempo eu sabia como soldado que converter as pessoas em animais, em não pessoas,
é o primeiro passo para maltratá-las, para destruí-las. Se mesmo uma intelectual renomada nos tratava como animais, que esperança havia para os homens e as mulheres comuns? Dei à terapeuta uma visão geral do papel dessa desumanização na primeira metade da minha vida. Mas agora, com a desumanização de Maggie, havia muito mais ódio, muito mais aspereza e racismo. Contei-lhe o que eu tinha visto, ouvido, presenciado nos últimos meses. A certa altura, me soergui do sofá, virei o pescoço para ver se ela estava ouvindo. Estava boquiaberta. Morando a vida toda na Grã-Bretanha, ela achava que conhecia o país. Não conhecia. No fim da sessão, pedi sua opinião profissional. O que eu sinto é normal? Ela riu. Enfim, o que é normal? Mas admitiu que uma coisa era muito clara. Eu me encontrava em circunstâncias altamente incomuns. Você acha que tem uma personalidade adicta? O que queria saber, mais precisamente, era se eu tinha de fato uma personalidade adicta. Onde eu estaria agora? Difícil dizer, apenas hipoteticamente. Ela perguntou se eu usava drogas. Sim, contei-lhe algumas doideiras. Bom, até me espanta que você não seja viciado em drogas. Se havia alguma coisa na qual eu parecia inegavelmente viciado, porém, era a imprensa. Ler os jornais, me enfurecer com eles, disse ela. Essas eram compulsões evidentes. Dei risada. Verdade, mas são uma merda total. Ela deu risada. São sim. Capítulo 28. Sempre achei que Cressida tinha operado um milagre, fazendo com que eu me abrisse, liberasse emoções reprimidas. Mas ela apenas o tinha iniciado e agora a terapeuta finalizava. Durante toda a minha vida, eu disse para as pessoas que não conseguia me lembrar do passado, não conseguia me lembrar da minha mãe, mas nunca apresentei a ninguém o quadro completo. A minha memória estava morta. Agora, com meses de terapia, trabalhando e massageando conscientemente a minha memória, ela se contorcia, chutava, crepitava. Veio a luz. Em certos dias eu abri os olhos e vi a mamãe na minha frente. 1000 imagens voltaram, algumas tão claras e vívidas como se fossem hologramas. Deixa eu falar uma coisa, gente. Terapia é vida. É um processo potente de autoconhecimento. Recomendo pra todo mundo. Isa, mas eu não tenho demanda. Não existe quem não tenha demanda, tá? Só pra dizer. Você tem passado? Se você tem passado, você tem demanda para terapia. Existem aqueles que sabem que tem demanda e aqueles que não sabem que tem demanda. Lembrei-me de algumas manhãs no apartamento de mamãe no Palácio de Kensington. A babá acordando nós dois, o Willy e eu, ajudando-nos a ir até o quarto de mamãe. Lembrei que ela tinha um colchão de água e que o Willy e eu ficávamos pulando em cima dele, gritando, rindo, cabelo espetado. Lembro dos cafés da manhã que tomávamos juntos, mamãe se deliciando com toranjas e lixias. Raramente tomava chá ou café. Lembro que depois do café da manhã, passávamos para as tarefas do dia com ela, sentados ao seu lado durante os primeiros telefonemas, conferindo os compromissos de negócios. Lembrei-me de que o Willy e eu estivemos com ela numa conversa com Christy Turlington, Claudia Schiffer e Cindy Crawford, bem desconcertante, principalmente para dois garotos tímidos na puberdade ou perto da puberdade. Lembrei-me da hora de dormir no Palácio de Kensington, desejar boa noite no pé da escada, beijar seu pescoço macio, sentindo seu perfume, então deitar na cama, no escuro, me sentindo tão longe, tão sozinho e querendo ouvir só mais uma vez a sua voz. Lembrei-me de que o meu quarto de dormir era o mais distante do dela e eu no escuro, no silêncio terrível, sem conseguir relaxar, sem conseguir me desprender. A terapeuta insistia que eu continuasse. Estávamos avançando, dizia ela. Não vamos parar. Levei para o consultório um frasco do perfume favorito de mamãe. Recorri à irmã de mamãe, perguntei o nome. Era First, de Van Cleef & Arpels. No início da sessão, abri a tampa e inspirei fundo. Foi como um tablete de LSD. Li em algum lugar que o olfato é o nosso sentido mais antigo, e isso batia com o que senti naquele momento. Imagens brotando daquilo que parecia ser a parte mais primal do meu cérebro. Lembrei-me de um dia em Ludgrove, mamãe escondendo balinhas dentro da minha meia. Na escola era proibido levar doces, e assim mamãe estava burlando as regras, entre risadinhas, o que aumentava ainda mais o meu amor por ela. Lembrei que ambos ríamos enquanto enfiávamos as balas no fundo da meia. E eu exclamava: "Ah, mamãe, que esperta que você é!" Lembrei a marca daquelas balas.
Opal Fruits. Quadradinhos macios de cores vivas, não muito diferentes dessas lembranças ressuscitadas. Não admira que eu gostasse tanto dos dias de Gororoba e de Opal Fruits. Lembrei-me de que ia para as aulas de tênis com mamãe dirigindo o carro, o Willy e eu no banco de trás. De repente, ela pisava fundo no acelerador e a gente se projetava para frente. Ela ia subindo por ladeiras estreitas, furando os sinais vermelhos, cantando pneus nas curvas. O Willy e eu estávamos amarrados nos nossos assentos e assim não podíamos olhar pelo vidro traseiro, mas tínhamos noção de quem nos perseguia. Paparazzi de moto e lambreta. Eles vão nos matar, mamãe? Vamos morrer? Mamãe com óculos escuros grandes olhando pelos espelhos. Depois de 15 minutos e de quase colidir várias vezes, ela pisava no freio, parava, saltava do carro e ia até os paparazzi. Deixem-nos em paz, pelo amor de Deus, estou com os meus filhos, vocês não podem nos deixar em paz? Vermelha, tremendo, ela entrava no carro, batia a porta, fechava os vidros, apoiava a cabeça no volante e chorava, enquanto os paparazzi continuavam tirando fotos sem parar. Lembrei-me das lágrimas escorrendo pelos óculos escuros e de Willy que parecia petrificado, feito uma estátua. E me lembrei dos paparazzi, só clicando, clicando, clicando. E me lembrei de todo o ódio que sentia por eles e de todo o profundo e eterno amor por quem estava naquele carro. Lembrei-me de umas férias em Necker Island, nós três sentados numa cabana na encosta do morro, e veio um barco com um bando de fotógrafos procurando por nós. Tínhamos brincado naquele dia com balões de água e havia um monte deles por ali. Mamãe montou rapidamente uma catapulta e dividiu os balões entre nós. Contando até 3, começamos a arremessá-los na cabeça dos fotógrafos. O som de sua risada naquele dia, que eu tinha esquecido durante todos aqueles anos, estava de volta. Estava de volta. Alta e nítida, como o trânsito lá fora, entrando pelas janelas da sala da terapeuta. Chorei de alegria ao ouvi-la. Gente do céu, quanta coisa a gente manda pro inconsciente, a gente apaga, a gente não se lembra por defesa. Por isso que é bom fazer terapia. Um beijo, lembra de curtir, comentar, encaminhar e se inscrever se ainda for o caso. Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão sem limites.